A graça e a paz a todos, meus queridos irmãos que já nos seguem nas redes sociais. E aqueles que ainda não nos seguem, clique aí, né? O link aí no nosso. Dê o link aí no nosso canal Palavra da Vida, pb. Samuel Nascimento de Melo. Você pode colocar e já aparece aí o canal Palavra da Vida. A lição que vamos estar estudando no dia de hoje é a lição número 2. Hoje é 12 de abril de 2026. E o tema é a fé de Abraão nas promessas de Deus. Lembrando que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E entre essas promessas todas, a promessa que é condicional, a promessa que é incondicional, a promessa que é restrita, né? E assim por diante. E a gente vai ver aqui na vida de Abraão essas promessas de Deus na continuidade da nossa lição, que está em ordem, provavelmente, sistemática, né, nos assuntos. O texto áureo nos diz: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis, capítulo 12, versículo 7. A verdade prática ainda nos diz assim, queridos: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Tá certo? O Senhor, quando ele faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente, essa promessa. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 13, 7 ao 18. Tá bom, meus queridos irmãos? Nós vamos ler, pois ela é um pouco extensa, mas vamos citar aqui que a palavra-chave da nossa lição não poderia ser outra. A palavra-chave é promessa. Né? E quantas vezes a gente nos apegamos nas promessas de Deus para obtermos força, vigor, coragem, ousadia para continuarmos na caminhada, na jornada da nossa vida com Deus espiritual. A introdução nos diz: Abraão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abraão e sua casa. Olha bem. E seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de retornarem do Egito, Abraão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abraão que sua semente seria como pó da terra e que ele daria todo aquele lugar por herança. Agora é incrível essa promessa, porque Abraão tinha uma mulher estéril, mas Deus, quando ele promete, né, essa promessa incondicional, ela vai acontecer independente de qualquer coisa, tá bom? Então Abraão, no primeiro tópico diz: Abraão volta do Egito para Canaã. Olha lá. No primeiro subtópico diz: contenda entre os pastores. Devido à riqueza de Abraão, como a gente já leu aqui na introdução, e de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportava mais as famílias. As famílias estavam com muitos animais, os animais precisavam pastar, precisavam de água, precisavam de alimentos. E aí o que acontece? Começou a ficar um espaço pequeno para aquelas duas famílias. O texto vai dizer que porque sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. Tanto Deus abençoou a Abraão, quanto abençoou a Ló, né? Lembrando que Deus tinha dito a Abraão que nele seria bendito todas as famílias da terra, né? E assim por diante. E aqui a promessa já começou a se cumprir de certa forma, ainda que essa promessa apontava para um futuro mais além, porque estava fundamentada em Cristo, tá? Então, é importante ressaltar que Deus já havia alertado Abraão. Lembra quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O texto não mostra Deus repreendendo Abraão em momento algum. Porém, o texto nos mostra os acontecimentos que foram
tendo ao longo da caminhada, né? Eu poderia dizer que Abraão fez a coisa certa de uma maneira errada. A coisa certa foi obedecer à voz de Deus e sair. A maneira errada foi levar seu sobrinho. E aí vem consequência, né? É importante ressaltar que Deus já havia alertado, a gente já viu que Deus já havia alertado a ele lá no início, quando saísse da terra. Longe da família e dos seus conhecidos, Abraão teria sua fé lapidada por Deus, trabalhada por Deus. Né? A fé sem teste, sem provação, é ilusória. É ilusória, não é fé. Não é fé. É apenas uma religiosidade ou qualquer outra coisa. Menos fé, uma ilusão. Menos fé. Então, no segundo subtópico, diz: Abraão e Ló se separam. E foi uma separação que a gente vai ver aqui, que fazia parte do projeto de Deus na vida de Abraão. A gente vai ver aqui: Abraão deve ter se entristecido, né? Ao constatar que os seus pastores e os de Ló estavam brigando ali por pastagem. E percebendo o problema, logo o patriarca sábio, homem de Deus de fé, né? Ele foi generoso, ele propôs ele fez uma proposta ao seu sobrinho generosa. Ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer assim ao seu sobrinho que se ele optasse pela esquerda, Abraão seguiria para a direita, e se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto ao do seu sobrinho. Mas é importante lembrar, irmãos, que Abraão era o tio, Ló era o sobrinho. Se hoje, dentro de uma família tradicional, de uma família que segue esse princípio patriarcal, há um respeito do sobrinho pelo tio, ali que deveria mesmo, naquele período, naquela época. Poderia Ló dizer ao contrário: não, meu tio, o senhor escolhe o lugar e eu, onde o senhor for, né, eu vou para outro. Não, mas ele aproveitou a palavra do seu tio Abraão e agarrou-se ali, né? Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. Olha bem, é interessante lembrar que Abraão dependia totalmente do Senhor, enquanto Ló agora estava dependendo das suas posses, né? Da terra e de várias outras coisas. Outra coisa que nos faz lembrar, tem uma frase que diz: é melhor você perder a razão do que perder a paz. Isso aqui aconteceu literalmente na vida de Abraão, esse exemplo que Abraão nos dá. Então, o texto vai dizer aqui que temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta, né, em Romanos 12 e 8, seguir a paz com todos, né? Se for possível, com todos os homens. E o outro texto que vai dizer: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, agir de maneira pacífica não significa fraqueza, covardia, medo. Não, não. Mas demonstrar o caráter de quem tem uma fé alicerçada plenamente em Deus. Confia em Deus, acredita em Deus, crê em Deus incondicionalmente. Tá? Então, o terceiro subtópico nos diz: as escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus, obviamente a gente vai ver isso lá no futuro, em sua escolha, e vai ver também no presente a maneira como foi escolhido, que nem respeitou seu tio, como já falei. Ele poderia ter abrido mão e disse: não, meu tio, o senhor escolhe, eu vinha com o senhor, eu sou tipo um acompanhante, certo? Então o senhor é que decide aí, mas não. Ele preferiu decidir. Então escolheu somente pela aparência, vendo as belezas da fertilidade da Campina do Jordão. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 13 e o verso de número, aqui, Gênesis 13, o verso 10 e 11, a gente vai ver que levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Obviamente havia essa necessidade para que Deus lapidasse a fé de
Abraão. Então houve essa necessidade. Mas a maneira, o que a gente está colocando aqui não é a necessidade que houve, mas é a maneira como aconteceu, poderia ter sido diferente, não é isso? Mas assim a gente vai vendo as escolhas e as consequências das escolhas. Então, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e agora é onde vem a consequência das escolhas. E grandes pecadores contra o Senhor. Né? A gente vai ver isso em Gênesis 13, versículo 12 e 13. O lugar escolhido por Abraão não era tão aprazível quanto ao que Ló escolheu, contudo o patriarca teve a bênção de Deus sobre a sua vida, inevitável, né? Olha, isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, ore a Deus, converse com Deus, pergunte ao Senhor, peça uma confirmação. Né? Obviamente que tem casos que Deus nos permite decidir certas situações, mas na grande maioria das vezes é preciso consultar ao Senhor. Eu diria até que sempre consultar, ainda que a resposta fosse um silêncio, certo? Mas consultar. Quando a resposta vem a ser um silêncio, normalmente dentro dessa questão é um momento em que nós precisamos decidir usando a fé, ainda que seja uma decisão aparentemente totalmente nossa, mas Deus vai honrar essa postura também. A gente lembra de Davi, faz lembrar de Davi, não tem nada a ver com esse assunto, mas a gente faz lembrar de Davi no sentido do o que tem a ver com o que a gente está falando aqui. É que Deus não mandou ele lutar com Golias, né? Mas diante da situação do momento lá, né, tudo já optava para aquilo. E Deus honrou e foi com ele. E o texto a gente vai ver ele perguntando ao Senhor se ia, se não ia, não. Ele tomou uma atitude, Deus honrou aquela atitude, né? E tem coisas que é assim na nossa vida. A gente tem que tomar realmente uma, uma uma posição diante da situação. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso era diferente. Tá? Nesse caso, deveria ter mais um bom senso. Um bom senso. Então, a gente não pode também nos deixar se levar pela aparência, né? Escolhas sem a orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Quase sempre por causa disso que eu falei. Tá? Porque sempre resultaria, dependendo de se for uma escolha que realmente há essa necessidade de ouvir a direção de Deus, a voz de Deus para aquela questão, né? Diferente de outras questões. No segundo subtópico, as consequências das escolhas. Olha só, no primeiro subtópico do segundo ponto, resultados da escolha de Abraão. Nossas escolhas são opcionais, tá, queridos? Mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis, que é uma grande verdade. Há uma opção, a gente pode escolher para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para dentro, sair para fora do local, porém é quase sempre imprevisíveis, né? As consequências, e inevitáveis. Então, o texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abrão, né? Aqui ele é chamado de Abrão. Ele estava na direção de Deus, agindo de maneira correta. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele. Em breve, Abraão iria colher os frutos de suas escolhas. É interessante aqui que o comentário coloca Gálatas 6 e 7, e eu vou lembrar uma coisa a vocês, que vocês vão concordar comigo. Ele vai dizer, tudo que o homem semear, isso também se fará. Normalmente, ou quase sempre, usamos esse versículo na interpretação de um contexto onde as pessoas fazem coisas ruins, né? E diz, ó, colheu, vai ter que plantar. Mas o texto ele está falando das duas questões. Tanto quando você planta coisas ruins, se colhe coisas ruins, escolhas ruins, né? Colheita ruim, escolhas boas, colheitas boas, né? Se eu vou plantar numa terra que a terra é boa, obviamente eu fiz uma boa escolha e aí a terra vai dar frutos e frutos bons e a minha colheita é boa. Se eu escolho uma terra ruim, obviamente vai dar fruto ruim. Se eu escolho uma semente ruim, normalmente vai dar um fruto ruim e assim por diante. Então, boas escolhas, boas colheita. Maus escolhas, mal colheita. Nesse caso aqui foi uma boa colheita
feita pela vida do patriarca. Os irmãos estão entendendo, não é isso? Então, no segundo subtópico, nos diz assim, resultados da escolha, olha aí, de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida, olha só, por quatro reis, que o levaram cativo com sua família, ou seja, ele foi sequestrado, nas palavras mais abertas dos dias de hoje, com sua família por 4 reis, na terra justamente onde tinha escolhido para estarem com seus criados, suas criadas e seus animais ali pastando. Já imaginou o arrependimento agora dele por ter escolhido aquela terra? Quem sabe na cabeça de Ló não passou, meu Deus, se eu soubesse que tinha deixado meu tio escolher, seria melhor para mim. Não estaria enfrentando agora essa situação. Então, sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. 2 exemplos. Um bom exemplo de Abraão, de uma boa colheita, e um mau exemplo de Ló com uma má colheita. Amém, queridos? Então, o que acontece? No terceiro subtópico ainda do segundo ponto, nos diz assim, a atitude de Abraão para com Ló. Quando Abraão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. Olha só, essa atitude do patriarca aqui, ela demonstrou que não ficou nenhum ressentimento com seu sobrinho, que ele não teve problema com isso, que ele estava bem, que eles estavam bem, né? Estavam em união, e que foi uma escolha que ele deixou realmente o seu sobrinho à vontade, independente das consequências lá na frente. Então, Abraão pelejou em favor de seu sobrinho e libertou ele e a todos que foram levados cativos. Olha só, Gênesis 14, 14 a 16. O pai da fé, ele confiava tanto em Deus e sabia o momento certo de agir. E a gente precisa orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo. Olha só, nesse caso aqui, a gente não vai ver também Abraão pedindo ao Senhor se precisava. Não, ele tinha consciência de que provavelmente seu sobrinho estava realmente colhendo aquilo ali, ainda que o texto não nos fala isso, é uma inferência nossa, tá? Mas dá a entender de que ele agiu crendo também que Deus estava com ele, obviamente, e tomou a atitude que deveria ser tomada e Deus honrou essa atitude. É isso que eu quero dizer. Tem momentos que há uma necessidade maior de buscarmos essa resposta e em outros momentos a gente toma uma atitude e Deus ele respeita e honra essa atitude que tomamos, sendo uma atitude consciente dos fatos ocorridos, daquilo que está acontecendo, tá? Mas é uma coisa muito particular e muito pessoal isso, a gente não pode estar, é muito particular e pessoal entre cada pessoa e a sua comunhão com Deus e a sua ligação com o Senhor e o seu momento na vida em que esteja vivendo, passando por esta fase. No terceiro subtópico, a lição ainda nos diz assim, os altares erguidos por Abraão. E aqui a gente vai ver uma coisa interessante, né? Vai ver que Abraão é um construtor de altares. E isso é muito importante, isso nos fala muita coisa, isso nos dá várias lições, né? Como está o meu altar diante de Deus? Como está o teu altar diante de Deus? E altar fala de vida, de comunhão, de adoração. Como está a sua vida diante de Deus? Está vivendo uma vida de adoração, além da adoração particular, uma adoração também coletiva com os irmãos na igreja, ou deixou de congregar por algum motivo, por se entristecer por algo, e aí já culpa todo mundo, e todo mundo é o culpado agora, e só você é o certo e vai viver a sua vida isolada dos irmãos. Não é assim que a Bíblia nos ensina. É difícil essas questões, né? Então, olha, Abraão ele era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção pelo menos de 4 altares feitos por Abraão. Abraão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. E aí a gente vai ver que essa era uma cidade uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu do Senhor. Veja que coisa maravilhosa, Abraão era uma pessoa também que era grata. Quantas pessoas elas não são gratas ao Senhor pelo aquilo que Deus faz? E gratidão é uma virtude que é para poucos, não é para muitos. Isso é uma grande verdade.
A gente vê as pessoas reclamando demais, mas agradecendo pouquíssimo, pouquíssimo. Então ali Deus apareceu a Abraão, ele prometeu que daria aquela terra e sua descendência. Não é à toa que o nome significa né? Sustento. Deus sustentou ali essa promessa a Abraão, dizendo que daria aquela terra à sua descendência no futuro. Então, no segundo subtópico do terceiro ponto, nos diz assim, mais um altar. Abraão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus, né? E ali ele invocou o nome do Senhor. O texto vai dizer que ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas era um adorador por excelência, né? Como canta o cantor Nani Azevedo, ele era um adorador por excelência. Isso, hoje há muitos crentes que não dão mais valor à casa do Senhor, ao lugar escolhido, para se reunir e adorar, como eu falei já, coletivamente, ainda que você tenha também o seu altar, o seu momento de adorar a Deus na sua casa, o seu lugar ali, né, específico para se debruçar diante do Senhor. E isso, como está o meu altar? Aí vem perguntando, como está o seu altar? Como está o nosso altar? Oh Deus, como a gente precisa melhorar nessas questões de comunhão e adoração com o Senhor. Que Deus nos ajude, pelo seu Espírito Santo da verdade, para voltarmos aí ao primeiro amor dentro dessa intimidade com Deus, né, vivendo diante do seu altar. Mas congregar, a lição vai dizer aqui, que é um dever, o comentarista, né, Elinaldo Renovato, é um dever de todo cristão fiel, com base em Hebreus 10 e 25. Certo? Vamos ler aqui Hebreus 10 e 25, para a gente ter uma noção melhor do que ele está querendo passar para os irmãos. Mas assim, 10 e 25 vai dizer assim, não deixando a nossa congregação, o ambiente onde se reunimos para adorar, né, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, não deixando a nossa congregação, como muitos já têm feito, e têm criado até uma nova nomenclatura, alguns chamam de desigrejados, outros de sem igrejas e assim por diante. Esse não é o caso aqui da nossa lição. Só citamos por estar num assunto aqui à parte. Então, o altar construído ao Senhor é fundamental. No terceiro subtópico nos diz o altar em Hebron e Moriá, já mais outros dois lugares. É interessante que Abraão foi para Hebron, que significa união, e é bem interessante também que depois que seu sobrinho Ló, né, separou-se dele, tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união, independente das coisas que acontecem. Precisamos viver uma vida em união com nossos irmãos. Não é à toa que era um Salmo 133, vai dizer Renematov Imanai Shevetahingam Haratz, em hebraico, que vai dizer ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidos. Né? Precisamos permanecer no amor fraternal, conforme Hebreus 13 e o primeiro também. O altar construído em Moriá foi o mais que lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar quem? Seu filho, o único filho, né, da promessa, Isaac, nesse altar, o único filho da mulher que amava, de Sara, né, que já tinha outro lá, Ismael. Deus provou a fé de seu amigo. Olha só, não era porque ele era amigo de Deus que a sua fé não seria provada. E como foi provada, a ponto de ser chamado pai da fé. Então, não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagine o coração do pai, né, quando o filho perguntou, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele já era acostumado a ir com Abraão, provavelmente pelo texto, e oferecer sacrifício ao Senhor. E aqui você vai ver que já é o quarto, né? Altar. Então, a resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus, porque ele afirmou: Deus proverá.
para ser o cordeiro para o holocausto, meu filho. Meu Deus, mas como estava o coração desse pai? Só Deus é que pode saber aqui. A gente não sabe. Então, tal acontecimento não foi uma encenação, uma novela, um filme. Não, 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 não. Foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca no Senhor. Então, ali Abraão, diante de Isaac, inocente, né, edificou um altar, chamou seu filho e o amarrou sobre a lenha. Isaac poderia também ter protestado, né? Isaac já era um rapaz. Alguns vão dizer que Isaac poderia já ter na faixa de uns 18 anos, a gente não sabe dizer a idade propriamente, mas ele já era um moço. Não era mais uma criança, nem um adolescente. Ele era um moço. Um moço poderia ter 18 ou mais de idade. Só Deus é que sabe. Mas submeteu-se resignadamente, demonstrando a sua confiança no Deus de seu pai e certamente também o seu, né? Depois de provado, o anjo mostrou a Abraão um cordeiro para o sacrifício, honrando a palavra do patriarca. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos dê uma aula maravilhosa. Esse semestre está glorioso, maravilhoso para nossas vidas. Então, finalizando, irmão, conclusão. Como um homem de fé, Abrão tinha um relacionamento com Deus e em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor, em gratidão, em sacrifício. Abrão nos ensina a respeito da fé e da adoração, certo? Genuína a Deus, que assim como fez Abrão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê uma aula maravilhosa em nome de Jesus a cada aluno e professor da EBD. Que Deus abençoe. O importante é que eu diminua e que ele cresça. E lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. Deus abençoe a todos. Pai, que louvamos por essa aula. Abre a mente de cada aluno agora, professor, e dá uma aula maravilhosa para eles nesta manhã, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês.